Olá, tudo bem? Esperamos que sim. Estamos de volta com mais um programa de entrevistas aqui no Mundial Telenotícias. Esse é um novo segmento que nós estamos adotando de fazer entrevistas com convidados, das mais variadas áreas. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que tem batido e incomodado a cabeça das pessoas, sejam elas crentes ou não. O mundo moderno, com o avanço da tecnologia e a globalização das informações, tem distanciado cada vez mais o homem de suas origens. Mas quais são as origens do homem? Ao ponto de questionarmos o que é a origem do homem. Costumamos definir a vida em duas etapas, na primeira parte e na segunda parte. Na primeira parte, ela é envolta de sonhos, vontades, desejos e conquistas. Todo mundo é motivado por esses sonhos. Mas na segunda parte da vida, esses sonhos dão lugar à expectativa, à dúvida. Começa-se a enxergar a luz no fim do túnel. E aí vem a pergunta: o que vem depois? O que temos depois da linha? Para falar sobre isso, sobre a vida depois da vida, é que nós estamos recebendo hoje aqui alguns convidados. 3 deles, a princípio. O primeiro é o senhor Carlos Wizard. Ele é líder da Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também estamos recebendo aqui a Liliane Cabral, que é educadora do Evangelho para a juventude. E também o senhor Maurício Leite, que é um dos pensadores da igreja. Essas pessoas vão tentar fazer com que nós entendamos o que é a vida depois da vida. E eu quero começar esse programa fazendo uma pergunta para o senhor Carlos Wizard. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em participar desse programa. E eu queria que o senhor definisse para a gente a premissa, a ideia do que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em primeiro lugar, queria agradecer a você, Paulo, por abrir esse espaço onde nós temos a oportunidade de compartilhar experiências, conhecimento e, de alguma forma, trazer um esclarecimento para a população. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não foi criada, inventada ou fundada. Na verdade, ela foi restaurada à Terra. E qual que é a premissa básica? No ano de 1820, morava no norte do estado de Nova York, nos Estados Unidos, um jovem de nome Joseph Smith. Ele tinha essa indagação. Jesus Cristo veio à Terra com uma doutrina, uma fé, um batismo. Hoje em dia existem milhares de igrejas de diversas naturezas. Qual é a doutrina, a fé? Qual é o caminho que Deus espera que eu siga? Imbuído desse espírito, ele foi estudar a Bíblia. Enquanto ele lia o Novo Testamento, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele encontrou esse versículo. Se algum homem tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Deus dará livremente, espontaneamente, para todo aquele que pede. Imbuído dessa fé, ele se retira para um bosque e vai orar a Deus. Meu Deus, qual é o caminho que devo seguir? Enquanto ele orava, ele foi visitado. Ele teve uma aparição de Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. E ele, então, de certa forma, inesperadamente, ele propõe a pergunta e a resposta que ele ouve é: as igrejas que estão na Terra possuem partes da verdade, mas elas não possuem a integridade de todo aquele evangelho deixado por Jesus Cristo. Mas que através daquele jovem, ele seria um instrumento nas mãos de Deus para restaurar novamente a terra, aquela igreja original primitiva. Então hoje a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós sinceramente acreditamos que é aquela igreja original que Cristo fundou quando ele pessoalmente estava na terra. E através daquele jovem, então, Joseph Smith, a igreja passou a existir. E Liliane Cabral, Olá. muito obrigado, por ter aceito também o nosso convite. Prazer é meu. Você é responsável
pelo ensinamento do Evangelho. Qual o Evangelho que vocês usam? É semelhante ao da Igreja Católica? Nós usamos as Escrituras. Para nós são Escrituras a Bíblia, Novo e Velho Testamento, o livro de Mórmon, temos um exemplar aqui. Vamos mostrar, mostra ele aí. O livro de Mórmon, e também revelações modernas que encontramos em Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. Nós acreditamos que a revelação lá não terminou depois da vinda de Jesus Cristo, mas que os céus ainda estão abertos. E qual é a experiência, né, com esses jovens, né? O que você tem de retorno deles em termos de aceitação? Eles ficam confusos ou eles aceitam isso com naturalidade? É maravilhoso trabalhar com jovens. Realmente eu tenho uma grande alegria de poder estar com essa juventude da igreja. Não só da igreja, todas as jovens da nossa região são convidadas a estarem com a gente aprendendo mais sobre Jesus Cristo. Então, quando nós falamos sobre Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos revela todas as coisas, e nós acreditamos em revelação pessoal. Então, eles encontram nessas escrituras sagradas o próprio testemunho. Então, nós não precisamos convencer ninguém de nada. Eles encontram a Jesus Cristo e se encontram no Evangelho. Muito bem. E agora, Maurício Leite, tudo bem? Obrigado também. Obrigado, Paulo, por esse convite. Realmente é uma honra estar aqui com pessoas tão especiais. Fala um pouco da premissa da igreja, né? O que a igreja propõe? O que ela tem de diferente que você considera de importante com relação às demais? Felizmente já tivemos boas explicações, né, do início da restauração da igreja. Mas a igreja ela tem 3 propósitos muito importantes que são colocados para os membros e eles desenvolvem isso. É exatamente a divulgação do Evangelho para todas as pessoas. Todos são sempre muito bem-vindos e temos um trabalho missionário onde esses jovens missionários, tanto homens como mulheres, ensinam o Evangelho para as pessoas que querem conhecer mais a respeito das doutrinas, princípios do Evangelho, que ensinamos aqui na igreja e que aprendemos, né? E um outro propósito é o aperfeiçoamento dos santos. Então nós temos uma obrigação de aperfeiçoar os membros para que eles possam ter a sua vida abençoada, ter a sua vida constante dentro dos mandamentos de Deus, cumprindo essas doutrinas, os convênios e todos os acordos que nós fazemos com o Senhor. E uma outra muito importante é a preocupação com os nossos antepassados. É o trabalho por nossos ancestrais que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho ou de serem batizados enquanto vivos. Então são 3 propósitos muito bem definidos e que a gente procura divulgar para todos, para que todos possam. Legal. Isso a gente vai falar daqui a pouco sobre o batismo que é feito aqui, né? Porque isso é bem interessante, né? As pessoas que morreram que não foram batizadas, elas ainda podem ser batizadas, mas agora devidamente todos os 3 aqui apresentados, a Liliane apresentou o livro de Mórmon. Nós estamos aqui na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Por que o livro de Mórmon? Essa é uma ótima pergunta, Paulo. O mundo cristão conhece a Bíblia. E nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, seguimos a Bíblia. Eu preciso aqui dar um contexto para que todos que estão sintonizados conosco possam entender a origem do livro de Mórmon. Quando Jesus Cristo estava na terra, lá em Israel, lá em Jerusalém, certa vez ele falou: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém visitá-las. Elas serão o meu rebanho e eu serei o seu pastor. A pergunta que eu proponho aqui para você, Paulo, e para todos que estão sintonizados conosco é: quando Jesus Cristo estava na Terra, será que já existia o continente americano, conforme nós conhecemos hoje? Sim. Pergunta: será que já existiam civilizações, habitantes, povos que habitavam naquela época? A resposta é sim. Agora, um fato curioso: os estudiosos, arqueólogos, historiadores, quando descobriram as civilizações, eles encontraram algumas evidências de cristianismo entre aquelas civilizações antigas da América. Daí a pergunta é, Paulo, como é que aqueles habitantes, aqueles povos, aquelas civilizações antigas tinham noção de trindade, a evidência de ter espaço para realizar
batismos por imersão. Como que eles tinham essa noção? Só tem uma explicação: se Jesus Cristo veio visitá-los. Então, eu vim aqui dizer para você e para todos que estão sintonizados que, de fato, Jesus Cristo visitou os antigos povos das Américas. Não somente visitou, como ensinou, ministrou, curou, realizou milagres, deixou o seu evangelho, e tudo isso foi registrado em placas de metal, placas de latão, placas de ouro. Essas placas foram depositadas na terra e séculos mais tarde, especificamente em 1823, essas placas foram localizadas, identificadas e, pelo poder de Deus, elas foram traduzidas pelo jovem Joseph Smith. E o nome que recebeu aquele livro é este, o Livro de Mórmon. Então, nós, como membros da igreja, aceitamos a Bíblia plenamente, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E nós aceitamos também o Livro de Mórmon, porque, de fato, são os ensinamentos de Jesus Cristo, porém dado a esse povo que morava no antigo continente americano. E, Carlos, tem uma curiosidade com relação ao nome do livro. Mormon foi um dos profetas antigos das Américas. E a história dele também está registrada aqui. Ele ajudou a compilar o livro naquele tempo, em placas. Por isso que o livro é de Mormon, porque ele ajudou a compilar. Tá. E Moroni? Quem era Moroni? Vai lá. Vamos lá. Ficamos à vontade. É da família de Mormon, é filho de Mormon. Então, Moroni também teve uma participação muito importante. Ele praticamente encerrou os escritos do livro de Mormon, né? Dando a nós o conhecimento como aquela civilização antiga se destituiu, né? Como ela terminou praticamente, através de guerras que abriam naquela época. Então, Moroni também faz parte, ele também tem um livro específico para ele, ou ele tem um capítulo dentro do livro? Ele escreveu. Tá. Então, o Livro de Mórmon termina, o último, digamos, capítulo, com o escrito de Moroni. Se você me permite, posso ler um versículo? Claro. E diz o seguinte: aqui foi palavras de Moroni escritas centenas de anos atrás. E eis que desejo exortar-vos, quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas, a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome de Jesus Cristo, se essas coisas não são verdadeiras, e se perguntardes com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Que bacana, hein? Que legal, uma promessa. Agora me diga uma coisa, né? O senhor falou aí que no livro de Mormon trata da ida ou da vinda de Jesus Cristo, porque estamos aqui no continente latino-americano, estamos no continente americano e na América do Sul, e nós tivemos a participação, diz que Jesus esteve, né, na América Latina naquela época. O que diz especificamente sobre isso? Quando nós lemos o livro de Mormon, existe, você que está sintonizado conosco pode receber gratuitamente, basta contatar o Paulo, contatar a mim, a Liliane ou o Maurício, você vai receber aí na sua casa. Se você ler na página 500 desse livro, descreve legitimamente quando o povo estava ansioso, porque sinais já haviam sido ditos da sua vinda e do seu surgimento aqui na América, e o povo, embora estivesse nesse hemisfério, ele já tinha um conhecimento da história de Cristo, da história dos profetas do antigo mundo, e eles antecipavam essa vinda. Então, na página 500, você que está sintonizado conosco, começa a leitura pela página 500, descreve exatamente o momento em que Jesus Cristo desce, aparece, o povo fica simplesmente emudecido, eles nem ousavam falar. Eu acabei de ler esse capítulo ontem ainda. Tamanho foi o impacto daquela aparição, daquela visão, e não somente isso, mas Jesus Cristo começa a pedir para que as pessoas pudessem tocar, de fato sentir que ele era um ser ressurreto, ou seja, ele visitou a América
depois de ele ter ressuscitado lá em Jerusalém. E as pessoas puderam tocar e sentir que era de fato Jesus Cristo. Porque, excepcionalmente, Jesus Cristo, ele ressurgiu com as marcas, para que ele pudesse provar que ele era aquele que tinha sido crucificado, que tinha morrido por nós, tinha sofrido pelos nossos pecados. Nós acreditamos que todas as pessoas, porque Jesus Cristo ressuscitou, vão ressuscitar também. Então, nós não acreditamos que a vida acaba com a morte, mas que todos nós, como o próprio Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas nós ressuscitaremos com um corpo perfeito. Bom, isso é bem interessante. É um privilégio, né, que nós temos de conhecer isso, temos a certeza disso. Isso vai ocorrer por testemunho próprio, como já mencionei. Nós conseguimos ter essa certeza, né? Porque a fé é exatamente você crer naquilo que você não vê, mas que é verdadeiro. Então nós temos essa fé e sabemos que isso vai ocorrer com todos os seres humanos, porque todos são filhos de Deus. O Evangelho, né, principalmente no Antigo Testamento, fala que Jesus, na verdade no Novo Testamento, que ao ressuscitar desceu à mansão dos mortos e batizou todo mundo, não é? Então, veja bem, se acredita nisso, obviamente faz sentido isso, não é? Porque como que as pessoas, né, do continente americano, seja muito distante, como, né, o senhor mesmo disse, o continente já existia, né, já havia civilização aqui no continente. E como é que essas pessoas tinham... Tinha meio de comunicação. Não havia meio de comunicação. E como é que essas pessoas tinham esse tipo de informação? Ou seja, então é difícil até para aqueles que não creem de contestar. Tem uma curiosidade, Paulo. A história do livro de Mormon, ela contou inicialmente de uma família que saiu de Jerusalém, guiada por Deus, para que viesse às Américas. E eles são os primeiros antepassados, né, dos povos americanos. Então, esse povo levou registros de escrituras antigas sobre Moisés, sobre Abraão, sobre os convênios que Deus fazia com aquele povo. Então, eles tinham o evangelho com eles, já inicialmente os povos que viviam aqui. E dentro, né, do que prega a igreja, que evidências vocês têm de que a vida continua depois da morte? Então esse é um dos princípios fundamentais ensinados pela Igreja de Jesus Cristo. Nós acreditamos, Paulo, na família eterna. E é por essa razão que a igreja constrói em várias partes do mundo templos, como esse que nós estamos aqui visitando na cidade de Brasília, capital federal. A igreja acredita que marido e mulher, eles podem fazer uma ordenança que possibilita a continuidade da família mesmo após a morte. Porque nós temos que ser bem racionais. Quando nós vamos ao cartório para casar, nós somos declarados marido e mulher, legal e legitimamente casados, até que a morte vos separe. E o Evangelho de Jesus Cristo, Paulo, prevê que as famílias têm continuidade. Ou seja, eu sou casado há 44 anos com a Vânia, eu tenho 6 filhos, tenho 19 netos, e eu tenho essa promessa, e eu tenho essa convicção, através dessa ordenança realizada no templo, que eu vou continuar me encontrando com a Vânia, que eu vou continuar me encontrando com meus 6 filhos, e continuar me encontrando com meus 19 netinhos, mesmo após a morte. Tá, fala. Essa é uma promessa que nós encontramos lá na última escritura do Velho Testamento, em Malaquias. Fala que nos últimos dias, antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o coração dos filhos se converteria aos pais e dos pais aos filhos. Essa é a ordenança do selamento que ocorre lá nos templos. Vou fazer uma pergunta agora aqui difícil para vocês. Até com o Maurício. Até com o Maurício, né? Vocês acreditam em reencarnação? Essa é uma pergunta recorrente. E o que eu posso dizer para você? O mundo cristão que aceita a Bíblia como palavra de Deus pode ler da primeira página da Bíblia até a última. Não existe uma única só citação da palavra, do conceito da doutrina reencarnação. Eu vou fazer uma outra pergunta difícil. Né? Vai ser agora. Vamos lá. Os fariseus perguntaram a Jesus, queriam pegá-lo, né? No discurso dele, pegadinha. Uma pegadinha, como eles sempre faziam, né? E perguntaram,
Senhor, se um homem é casado, ele morre e vai para o céu. A mulher dele se casa com o irmão dele. Quando o irmão morre e ela vai para o céu, ela será esposa de quem? E Jesus disse, não, ninguém é esposo de ninguém, ninguém é esposa de ninguém. Quando se vai para lá. O que vocês dizem a respeito disso? Não se casam nem se dão em casamento, né? Essa é uma escritura que ele disse a respeito das pessoas que morrem, quem sabe sem esses convênios, porque esses são convênios de exaltação. São convênios que existem para que nós possamos entrar na presença de Deus como uma família única. Somos selados por todas as gerações até Adão. Todos filhos de Deus estaremos vivendo na presença dele para a eternidade. Mas no mundo que vem do além, né, não há só uma morada. Jesus Cristo ensinou que há muitas moradas. E há moradas como as estrelas, há moradas como a lua, e há moradas celestiais como o sol. Então nessas demais moradas, ninguém se dá em casamento, ninguém recebe outra pessoa em casamento. Todos são anjos que servem a Deus. Então, mas nesse mais alto grau de glória, as famílias e os laços familiares, eles podem ser eternos. E vocês acreditam que um pai pode rever o seu filho, que faleceu, sua esposa, todos que já passaram por essa vida, estão numa vida eterna. Vocês acreditam que um se encontrará com o outro? Perfeitamente. Hein, Maurício? Sem nenhuma dúvida. E qual é a evidência que vocês têm? O senhor falava, agora há pouco, falava da crucificação. Um pouco antes do nosso bate-papo aqui no Esquenta, né, o Carlos falou sobre a crucificação. Os Quando dois Jesus ladrões. Cristo estava crucificado, ao seu lado direito havia um malfeitor. E ele, naquele momento de agonia, praticamente os últimos minutos de vida, ele foi humilde e dizer, Senhor, eu reconheço que eu fui um malfeitor, eu fui um pecador, mas Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra de mim nesse momento. Quando estiver entrando no paraíso. Do outro lado. E qual foi a promessa que ele ouviu do Senhor? Filho, ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus Cristo já acenou para ele que a vida não terminaria ali naquela cruz. Ele teria uma continuidade. Ou seja, ele teria ainda a oportunidade de saber mais sobre o Evangelho, conhecer as doutrinas, rever seus próprios atos, buscar uma remissão, uma aproximação, uma conversão. Ou seja, Cristo deu uma esperança para ele. Então, voltando à sua pergunta original, eu acho que essa é uma doutrina básica que a igreja tem e somente apoiando o pensamento da Liliane, nós acreditamos de fato que a vida continua após a morte e os laços familiares, sejam com os nossos ascendentes ou com os nossos descendentes, eles são possíveis. E, novamente, é por isso que a igreja realiza as ordenanças no templo, que elas são aplicadas para nós e são aplicadas para aqueles antepassados ou os descendentes que já faleceram, que não estão mais conosco. Eu tive a experiência de um amigo meu, eu fico assim até sensibilizado, ele saiu de São Paulo para ir para o sul de Minas, e quando ele estava na estrada, ele viu um acidente e tinha um corpo à beira da estrada coberto, todo de preto. Ele passou e foi até a sua cidade. Quando ele chegou lá, ele recebeu uma ligação. Você precisa vir para a estrada. Teve um acidente e seu filho perdeu a vida. Uou. Ou seja, ele chegou a ver o filho caído na beira da estrada. E por muitos anos, Paulo, ele ficou com aquele sofrimento, aquela angústia, aquela aflição. O que eu podia ter feito pelo meu filho que eu não fiz? E finalmente, quando ele conheceu a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, e ele sabia que ele podia fazer o batismo a favor daquele filho já falecido, eu estive com ele no templo naquele dia. Aquele pai chorava como uma criança, porque ele sentiu que o filho dele estava bem, estava acolhido, que ele estava num lugar de paz e que, acima de tudo, Jesus Cristo estava cuidando do seu filho. Então, são essas experiências sagradas que são realizadas no templo.
já que nós tocamos no batismo, nós vamos falar de muitas outras coisas aqui, inclusive, né, vamos falar mais sobre a igreja, vamos apresentar mais a igreja, porque eu confesso que eu não conhecia a igreja. E fiquei surpreso e maravilhado, porque ela trata exatamente daquilo que eu acredito, daquilo que eu sigo, daquilo que eu prego, e é muito interessante. É bacana mesmo. E nós vamos falar sobre isso. Mas uma das angústias que muita gente tem é o medo de perder um filho sem batizar. Esse exemplo que você deu agora. Não é? Porque Jesus Cristo disse que aquele que não for batizado não entra no céu, não vai ver a Deus. E esse é o maior desespero dos pais. Preciso batizar o meu filho. E se o filho vai embora? Esse tormento fica com os pais. Mas a igreja tem uma ideia diferente disso, não tem? Na realidade, um dos propósitos, digamos, do templo construído aqui na Terra, os templos em geral, é justamente para que essa ordenança possa ser feita. Nós, ainda em vida, podemos representar essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de serem batizadas, de conhecerem o Evangelho. E podemos, na fonte batismal, entrarmos e realizarmos o batismo em nome e a favor dessas pessoas, por alguém que já possui autoridade para realizá-lo. Então todos terão esse privilégio de se sentirem batizados, ainda que não estejam aqui em vida, mas por uma representação, a gente diz que é por procuração. Estamos fazendo essa ordenança por procuração, a favor deles. E o direito e a livre escolha vai ser de cada um. Né? Cada um, assim, aqui na Terra, você pode escolher querer batizar ou não na igreja. Da mesma forma, depois dessa vida, eles também poderão escolher se aceitam ou não o que foi realizado por eles aqui. A pergunta que eu faço para a Liliane agora é o seguinte. Agora me Lili, essa doutrina que o Maurício acabou de compartilhar com todos aqui, sobre uma pessoa aqui na Terra ser batizada a favor de um antepassado, tem base escriturística? Isso daqui está na Bíblia? Então, se vocês buscarem lá, em 1 Coríntios 19, Capítulo 15, 29, a escritura, né? Então, é o único local onde a gente encontra nas escrituras falando sobre o batismo pelos mortos, mas era uma prática já existente na igreja primitiva de Jesus Cristo. Paulo fez 3 grandes viagens, né? E numa delas ele foi estabelecendo igrejas. E ele escrevia cartas para ver como os santos estavam, o que estava acontecendo. Numa delas, ele falava sobre ressurreição. E havia alguma discussão exatamente a respeito da vida após a morte. O que aconteceria, né? Alguma confusão a respeito de ressurreição. E ele falou para esse povo, para esses santos lá dessa cidade: por que nós fazemos o batismo pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, em outras palavras, ele quis ensinar isso. Nós nos batizamos pelos mortos porque há a ressurreição. Por isso nós fazemos essa ordenança. E ele fala isso, porque essa prática existia. Foi perdida, assim como os apóstolos foram sendo mortos e o evangelho como tal, instituído por Jesus Cristo, se perdeu. Assim também a prática do batismo pelos mortos. Mas é uma curiosidade, nos templos nós temos uma fonte batismal que ela é construída aos moldes do templo de Salomão, com 12 bois, e ela está na descrição de 1 Reis. O que representam os 12 bois? São as 12 tribos de Israel, né? Então havia Abraão, Isaac, Jacó, filho, foi chamado posteriormente de Israel, e seus 12 filhos, né? Ali representam as 12 tribos que eram da casa de Israel, que posteriormente foram dispersas. Então há uma simbologia de quando nós entramos nas águas do batismo, tanto por nós como pelos nossos antepassados, nós somos adotados em uma das tribos de Israel e pertencemos então verdadeiramente à família de Cristo, a casa de Israel, que é detentora de todas aquelas bênçãos maravilhosas que encontramos nas escrituras para Abraão. Que legal. Então há autoridade para o batismo depois da vida terrestre. Era uma prática que já existia. Já existia, né? E você falou uma palavra fundamental. Diga. Autoridade. Eu gostaria de ouvi-lo, de eu falar um aspecto que você citou que é importante. Você falou sobre autoridade. Esse aspecto da autoridade, Paulo, talvez seja um dos aspectos fundamentais
da restauração da igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias na terra. Porque não foi, conforme eu citei no início, uma invenção, uma criação, simplesmente uma fundação, mas foi uma restauração. E da mesma forma em que ali listou, lá no Antigo Testamento, o livro de Malaquias, em que o Senhor enviaria Elias para que pudesse fazer esse selamento, a ligação de pais e filhos e pais, naquele processo da restauração, Elias de fato voltou. E ele concedeu ao profeta José Smith essa autoridade para fazer com aprovação divina essas ordenanças. Então não foi simplesmente uma boa ideia, um pensamento, um insight. Não, foi de fato uma revelação, uma autoridade que o profeta recebeu. No Antigo Testamento nós temos o livro de Salomão, né, jovem, teve uma visão em sonho, né, de Deus, e Deus perguntou: peça o que quiseres, que terás. E ele não pediu saúde, ele não pediu força para derrotar os, ele pediu apenas sabedoria para governar aquele povo. Era um jovem e teve a sabedoria, né? Nunca houve alguém tão sábio quanto Salomão, e nem depois dele. Então, é crível isso, né? Que o Joseph Smith, vamos falar de novo, Joseph Smith, Josephine Smith. Smith teve a revelação, inteiramente aceitável, crível, e construiu tudo isso aí com isso que é provado, né? Isso é interessante porque isso é comprovado no nosso dia a dia. O mais interessante é que tudo isso a gente lê, a gente acha que tem correlação, o livro de Mórmon em nada, ele contradiz a Bíblia, mas aquela escritura que o Carlos leu logo no começo, que fala que a gente pode orar e sentir, é o que faz com que a gente acredite. Porque a fé e a razão, elas são distintas. A fé, ela vai muito além da razão. Então a gente pode até achar coisas, evidências arqueológicas, coisas interessantes, achar que realmente tem correlação, mas a gente vai acreditar se a gente orar e perguntar ao Senhor, porque Ele tem a promessa. Eu tenho certeza que o Carlos orou, eu orei, e o Maurício orou, e todos... Óbvio. E se você orar e as pessoas orarem, há essa promessa que o Espírito Santo, que é a luz de Cristo, que há em todas as pessoas, ela confirma a verdade de todas as coisas, se nós tivermos com o coração aberto a receber isso. E como é que vocês veem o mundo de hoje? Tem a ver com aquela nossa introdução, não é? Ou seja, ele tem propiciado o distanciamento do homem de suas origens. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz lembrar o que é a nossa origem. Não é isso? E dá esperança. Vocês acham que o mundo hoje está sem esperança, Carlos? Você acha isso? Eu gostaria de responder a sua pergunta com uma passagem de Escritura. Pode ser? Claro, claro. No livro de Mórmon, em Mosias, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: porque o homem natural é inimigo de Deus, e tem sido desde a queda de Adão, e sê-lo-á para sempre, a não ser que ceda ao influxo do Espírito Santo e despoje-se do homem natural, torna-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor, e torna-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que lhe deve afligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então, voltando à sua pergunta, nós entendemos que o mundo, seja nos dias atuais, seja nos dias antigos ou nos dias futuros, por natureza, o homem já é um inimigo de Deus. Tem sido assim, é hoje e será para sempre, a menos que ele então se despoje dessa natureza, ele se entregue a Deus, conforme diz ali, se torna como uma criança, manso, submisso, cheio de fé, amor, disposto a se submeter àquilo que Deus tem para cada um. Então, quando nós temos essa visão espiritual da nossa existência e do nosso propósito, daí nós podemos enfrentar turbulências, desafios, aflições, uma série de adversidades, e ainda nós temos a esperança de dias melhores. Talvez não é o dia melhor que o mundo, com riquezas, conforme você falou,
com opulência, com abundância, mas é uma paz de espírito que transcende qualquer entendimento. Dias melhores a gente encontra no nome da igreja, que fala a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Por que santos? Porque mesmo na época de Jesus Cristo, aquelas pessoas que eram batizadas na Igreja de Cristo, da Igreja primitiva, quando ele esteve aqui na Terra, eram chamados de santos. Você encontra isso no Novo Testamento. E por que dos últimos dias? Porque nós aguardamos a segunda vinda de Cristo, nós aguardamos ele para que reine na Terra. E daí vem nossa esperança. Nossa esperança está em Jesus Cristo, em dias de paz. A igreja tem uma sede? Tem, sim. Aonde fica? Ela fica em Salt Lake City, nos Estados Unidos, no estado de Utah. E hoje a igreja está presente em 190 países, praticamente no globo todo, e a igreja tem um grupo de jovens voluntários missionários, são rapazes e moças, na idade de 19 a 20 anos, é um grupo hoje que reúne quase 80 mil jovens. Eles são os Mormons? Ou não? Então, eles são chamados de Mormons devido ao livro de ao livro de Mormon, mas eles são missionários. Mas são aqueles que andam com camisinha branca e gravata, E a plaquetinha. sempre em duas plaquetinhas. Isso. Minha mãezinha, Paulo, hoje está com 85 anos. Olha, está viva. Tá Graças viva. a Deus, está bom aqui. Para aqui. E ela com frequência diz que nunca sentiu tanta paz, tanta conexão, como se ela tivesse chegado em casa. E meu paizinho, que partiu ano passado, viveu até 88 anos. Com frequência ele diz o seguinte: através do Evangelho eu me tornei um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, um melhor filho de Deus, enfim, um melhor cidadão para esse país. Então, o que eu posso dizer é que o que esses jovens fazem? Eles geram esse milagre da transformação na vida, seja de um jovem, de uma criança de 12 anos, de um adulto e uma família. Esse milagre, Carlos, é facilmente explicado da seguinte maneira: desejo de seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Então tem uma pessoa uma vez conversou comigo e falou assim: puxa, seria tão melhor se todas as pessoas seguissem o que elas pregam. Os cristãos seguissem o exemplo de Jesus Cristo, como o mundo seria diferente, né? E é real, né? Porque quando a gente verdadeiramente busca ser discípulo de Jesus Cristo, a gente muda a nossa vida, a gente tenta ser melhor. A gente vai errar muito, mas a gente vai estar sempre tentando se superar, sempre tentando passo a passo se tornar mais como ele é. Às vezes com uma experiência assim também, Maurício? Tive várias, muitas, felizmente. Mas a gente vê hoje que as pessoas estão em busca de algo muito palpável, muito material. Acho que é a razão também. Né? E aí justificar todas as coisas. Acabam esquecendo que nós tem um eu aqui dentro que pede um pouco mais além do que esse físico, do que a coisa que está acontecendo ao nosso redor. Porque é exatamente no momento que ela tem alguns minutos de solidão, não, mas... Introspecção. Introspecção, que ele fique lá refletindo, ponderando, é que aparece essa pessoa interna que, poxa, eu preciso de algo mais, que não é só isso. E nós estamos aqui justamente para apresentar essa oportunidade a essas pessoas conhecerem-se algo mais, né? Nós estamos exatamente para isso. A gente está tendo essa experiência aqui na visitação do Templo de Brasília, né? Então, era algo muito esperado por nós, que moramos aqui na região, porque lá nós fazemos convênios para a eternidade. Então, tem o batismo pelas pessoas que já morreram, casamento para a eternidade. Nós fazemos convênios próprios nossos com o Senhor de sermos fiéis, de guardarmos seus mandamentos, de sermos obedientes. Então, isso para nós é muito sagrado. Nós estamos vendo as pessoas vindo visitar. Então, quem estiver da região de Brasília, a partir do dia 12 até o final de setembro, nós estaremos com essa casa aberta, que é um momento de visitação para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre isso aqui que nós estamos falando, sobre essa vida após a morte que a gente acredita, sobre de onde nós viemos. A gente pode entender um pouquinho mais quando a gente entende que existem coisas além daqui dessa vida, né? Coisas que nos prendem com a eternidade. E eu tenho experienciado a emoção das pessoas quando elas vêm aqui no templo, porque elas sentem essa paz que vem do Espírito de Deus, e elas veem a beleza do que é estar na presença de Deus, e sentem profundamente esse amor. É interessante porque eu recebi um casal, um senhor, uma senhora, são visitantes, não conheciam, eles entraram, fizeram a visita, e na saída
eles confidenciaram para mim que tinham perdido a filha há 2 semanas, muito recente. E ele falou, olha, eu vou falar uma coisa pro senhor. Lá dentro, eu nunca senti mais tranquilo e mais certeza de que minha filha está tão bem, que parece que saiu aquele peso que ele tinha de pesar, de dor. Ele falou, nunca senti isso. E eu senti que ela está muito bem. Eu estou satisfeito por isso. Maurício, uma pessoa falou para mim assim, é desse casamento que acontece lá dentro do templo que eu preciso para salvar o meu. Uau, que legal, hein? E uma outra pessoa falou, meu pai, antes de morrer, são relatos que eu tive essa semana, por isso estão fresquinhos aqui na mente. Eu tenho que escrever, inclusive. E ele falou assim, uma outra moça, ela chegou para mim e falou assim, meu pai, antes de morrer, ele me pediu, filha, eu preciso ser batizado. E ela falou, eu nunca soube como. Uau. É isso aí. Não, e aqui a gente derrama muitas lágrimas, porque o Espírito é muito forte. É bom isso, né? É bom a gente falar de Deus, né? E Deus disse, né? Quando mais de um estiverem reunidos falando em meu nome, eu estarei presente. Então, eu acredito que nós estamos aqui na presença do Espírito Santo. Dentro desse também. testemunho que foi prestado nesse instante, eu tive a satisfação de acompanhar Marcos Rossi, que é uma celebridade em nosso país, e ele veio visitar o templo, saiu lá de Natal e veio até Brasília com a esposa, a Luciene. E quando eles estavam na sala de selamento, onde é feita a cerimônia do casamento para a eternidade, ele já é casado há alguns anos com a Lu, ele olhou para a esposa e disse, meu amor, é aqui que eu quero me casar com você. Que bom. Vou fazer uma pergunta difícil, já que estamos falando Agora disso. é a vez do Carlos. Eu vou soltar para ele. Pode falar. Agora é a vez dele. E por que há a separação? Por que os casais se separam? A resposta está muito voltada àquilo que nós lemos lá em Mosias 3:19. O homem natural ou a mulher natural é inimigo de Deus. Tem sido assim desde o início. É hoje e será para sempre. Então, quando as pessoas elas se casam, Paulo, elas têm que entender que existe um terceiro elemento nessa fórmula, nessa equação, nessa relação, que é Jesus Cristo. E quando as pessoas estão comprometidas com Jesus Cristo, o casamento será duradouro, será contínuo e pode até ser eterno. Mas quando a pessoa tira Deus, tira Jesus Cristo dessa relação, só fica um homem e uma mulher na relação, eles ficam muito frágeis, muito vulneráveis. E daí qualquer discussão, qualquer briga, qualquer desentendimento já é uma razão para a separação. Então, a nossa fé, a nossa confiança e ao mesmo tempo o nosso testemunho é de que o Evangelho é o que sustenta os casamentos. E quando a pessoa está comprometida então com o Evangelho, ele tem essa segurança maior. Eu falo de brincadeira. Pro meu marido, nós estamos casados há 20 anos. Nós temos 4 filhos. E eu falo de brincadeira pra ele. Meu bem, se você não tivesse entrado na igreja, nós já estaríamos divorciados. E é real, eu acredito que é real. Eu acredito que é real, porque a força da gente ter algo a mais. Calma, não é só para essa terra. Nós temos filhos que nós queremos que sejam nossos para sempre. E a gente releva mais coisas, a gente exerce mais paciência, nossos objetivos são os mesmos. Isso ajuda muito o casal, quando o casal está conectado com o mesmo objetivo. Foi um dos motivos pelos quais Marcelo teve o desejo de pensar na igreja como uma possibilidade. Porque ele era católico, uma religião que ele seguia da família dele, inclusive a família continua católica, e ele começou a pensar, como que eu vou ensinar meus filhos? Né? Se a Liliane, ela segue uma linha religiosa e eu sigo outra. E às vezes essas diferenças, elas complicam um pouco mesmo esse processo de educação, de família. Então ele começou a pensar na possibilidade. E a mãe dele, curiosamente, falou, filho, eu conheço a Igreja de Jesus Cristo que a Liliane segue, e eu vi que é boa. Porque às vezes as pessoas desconhecem, né? E ouvem muitas coisas. Por isso que é bom conhecer por si próprio, né? E ela falou, eu sei que é boa. Então, se você tiver o desejo de seguir, filho, pode ir.
eu não vou ficar chateada por você estar largando a nossa crença. E ele tinha isso muito forte com ele, né? Eu não queria magoar minha mãe, minha família, tudo que eu acredito, as raízes, né, da nossa religiosidade. Mas então ele resolveu fazer pela primeira vez uma oração de joelhos. Olha. E perguntou para o Senhor, eu devo seguir a religião da Liliane? Passou a ser sua religião. Será que é verdade as coisas que eu estou aprendendo? Então, porque é o Evangelho, né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, tudo que leva, Jesus Cristo diz que eu sou o caminho. Né? Ele diz, não se chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então, é o Evangelho. Se está seguindo isso aí, que sejam muito bem-vindos, né? As pessoas que procuram, né, por esse conforto, né? Por a verdade. E uma coisa muito legal, ele viu que tudo que a mãe dele tinha ensinado, tudo que ele acreditava desde pequeno, serviu como uma preparação para ele receber convênios maiores. É impressionante. E é um ensinamento assim muito interessante, porque nós, desde jovens, a gente já aprende esse princípio, desde jovens na igreja, de crianças, né, na primária. Eu, por exemplo, me converti à igreja, eu tinha 16 anos, e eu conheci a minha esposa nessa época. Nós começamos a namorar nessa época, e estamos namorando até hoje. Uma coisa boa, hein? Né? Então, nos casamos, é lógico, mas o namoro continua. Então, a cada dia a gente está namorando para que essa solidez do casamento, ela vai ser eterna. E a gente sempre brinca, né? Meu bem, a gente tem que se aguentar aqui na Terra, porque aqui é só um pouquinho, depois nós vamos nos aguentar eternamente. Vou fazer mais uma pergunta difícil. Na verdade, eu vou fazer duas, tá? Para a gente encerrar. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, que está muito bom, muito bom. A gente nem começou. Muito mais para falar. Tem muita coisa. Isso caberia um segundo programa depois, né? Porque temos aqui outras autoridades aqui que eu acho que mereciam ser ouvidas também, né? Mas eu vou fazer uma pergunta difícil. Se eu faço uma festa em minha casa e lhe convido para essa festa, quando você toca a campainha, eu abro a porta e vejo que você está na companhia de sua mãe. E eu lhe digo, você vai entrar porque você é meu convidado, mas a sua mãe não. Você vai entrar? Então eu lhe pergunto, como vocês tratam da mãe de Jesus na igreja de vocês? Vamos começar com você, Maurício. Como nós tratamos Maria. Isso. Ela é uma mulher escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho unigênito na terra. Então, ela é uma pessoa tão especial, né, que merece um lugar assim de respeito em todos os nossos ensinamentos. Ela é muito respeitada, né? Mas eu ainda não vi em algum lugar que impedisse a mãe de entrar junto com o filho. Ainda não vi isso nas Escrituras. Mas Maria é a virgem que foi escolhida por Deus para poder gerar o Filho de Deus aqui na Terra. Então, se ela foi escolhida por Deus, quem somos nós para recusá-la? Você, Liliane, o que você pensa sobre isso? Quisera eu ter tido filho de Deus. Mas ele escolheu Maria. Maria é maravilhosa. Maria é uma pessoa pura, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa vigorosa, passou por tantas coisas que nós aprendemos nas Escrituras e nós acreditamos sim que ela, de uma maneira que nós não entendemos muito bem, teve um filho dela com Deus. Então Jesus Cristo era meio homem da terra, meio Deus. Ele precisava ser Deus, porque só ele daria a sua vida. Ele deu espontaneamente, ninguém poderia tirá-lo. Isso ele herdou de Deus, esse poder, inclusive para ser o primeiro a ressurgir. Mas de Maria, ele herdou a possibilidade de morrer. Porque se ele fosse Deus, ele seria imortal. Então, que privilégio Maria teve, privilégio de uma pessoa escolhida, maravilhosa. Mas nós acreditamos que Jesus Cristo é o Deus. Nós oramos a Jesus Cristo diretamente. E ele nos responde diretamente. Maria certamente nesse momento está ao lado de Deus. Maria certamente é um ser de glória, exaltado para toda a eternidade, certamente. Carlos. As Escrituras relatam experiências de grandes mulheres de fé, desde o Antigo até o Novo Testamento, inclusive no livro de Mórmon.
E na minha opinião, Paulo, eu acho que nós temos assim um carinho, um respeito, uma admiração por duas grandes mulheres. Uma foi Eva e a segunda foi Maria. Duas mulheres assim que Deus deu uma missão grandiosa para cada uma delas. A primeira ser a mãe da humanidade e a segunda dar a luz ao Filho de Deus. Eu disse que ia fazer 2 perguntas. Vamos para a segunda. Agora essa é fácil, né? Garante pra gente que essa Ele só traz pergunta difícil. O que é a consciência para você, Carlos? A consciência, acredito eu, Paulo, que é a habilidade que a pessoa tem de criar um equilíbrio entre o bem e o mal, o certo e o errado, princípios e valores, e ele agir de acordo com aquilo que ele julga ser o certo. Nós acreditamos, como doutrina da igreja, que nós somos feitos de um corpo e de um espírito. O corpo e o espírito habitam juntos, né? O nosso corpo é o templo da habitação do espírito. Então a consciência, ela está na parte espiritual do nosso ser. E nós temos a influência que todas as pessoas têm da luz de Cristo, que é o Espírito Santo que toca a todas as pessoas o tempo todo. Ele está lá, tocando o nosso coração e nos orientando a fazer o que é o certo. Então eu acredito que as pessoas, elas têm esse espírito que é a consciência humana, né? A consciência dos seres que nascem aqui nessa terra, dos filhos de Deus. E o Espírito Santo, ele pode estar nos tocando para que nós possamos nos voltar a Cristo. O Espírito Santo, ele testifica a verdade de todas as coisas. Ele é um consolador e ele testifica sobre o próprio Jesus Cristo e nos impele a fazer o bem. Maurício, seu ponto de vista disso. No livro de João nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nós estávamos com Deus desde o princípio. Então nós não tínhamos ainda um corpo como temos agora. Todos nós éramos inteligências, poderíamos dizer consciências, vamos dizer assim. E todos nós recebemos um espírito que foi organizado por Deus, e todos nós temos um corpo que estamos vivendo aqui na Terra e estamos unidos em um ser. Isso é chamado a alma vivente do homem, é o que está aqui na Terra. Então o eu, essa carne, essa pele, é feita da terra, é matéria, ela vai se dissolver e depois vai ser restituída. Mas o nós, o eu interno, é esse ser que comanda todo esse corpo. É a nossa consciência, é a nossa inteligência, é o nosso espírito. É ele que define o que vamos ser, como vamos ser, o que queremos ser e o que fazer. Essa explicação foi boa. Foi boa, então vou pegar por aí. Vai, segue nessa linha. E o porquê de tudo isso? Por que a gente veio, na opinião de vocês, na visão do livro de Mórmon? Está nas escrituras. Por que nós viemos? Nós temos que aprender algo e para onde nós vamos? Eu volto às escrituras novamente. Em 2 Nef, capítulo 2, no versículo 25, diz o seguinte: e Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. E essa alegria somente será encontrada através do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos traduzir isso? Nascemos nessa terra e participamos de um plano de Deus. É um plano de felicidade. Esse plano de felicidade inclui que seus filhos espirituais, nós já habitávamos na presença de Deus, viéssemos para uma terra que foi feita com esse propósito de nos receber, para que nós pudéssemos passar por provações, experimentar essa carne que é possível de ser morta, de doenças, de todas as coisas, passar por esse período onde nós teríamos capacidade de desenvolvimento muito maior do que só como espíritos. Porque aqui nós temos uma habilidade de desenvolvimento muito, muito grande por conta do corpo que nós temos. Seria um aprendizado, né? Seria como, por exemplo, se a gente tivesse que falar numa linguagem bem popular, né? Adão cometeu um erro, Eva cometeu um erro, e que os seus descendentes pudessem aprender sobre o que é espiritualidade, sobre o que é o reino de Deus. E a gente aprende todo dia, a toda hora.
Deus está presente em nossas vidas a todo momento. Aquele que se distancia não consegue perceber, mas quando a gente olha, basta querer olhar, prestar atenção, que nós vamos enxergar a presença de Deus. Você já pensou que esse erro de Adão e Eva foi o que propiciou o início desse plano todo, assim, a concretização desse plano? Então, quem sabe foi uma escolha. Sim. Para que eles Pode ser. pudessem ter filhos e que nós pudéssemos vir à Terra e pudéssemos ajudar na conclusão desse plano de felicidade, que não é só virmos a essa Terra, é vencermos essa etapa da Terra e recebermos as recompensas para a eternidade de estar na presença de Deus e nos desenvolver até sermos como Ele é, Eu num diria até processo mais eterno. um pouco, né? Eu acho que se nós saímos, né, por meio de Adão e Eva, nós fomos expulsos do paraíso. Agora nós temos o livre arbítrio de voltar, não é? Ou seja, para que você volte para casa, você tem que querer. Exatamente. E para você querer, esse é o livre arbítrio, na minha opinião. Depois eu quero saber rapidinho de vocês a opinião sobre o livre arbítrio. Mas você vai ter o poder de decidir se você quer voltar para casa ou não. E aí você vai ter as experiências. Você vai viver as experiências. Eu tive uma experiência no passado, que vou passar rapidinho por aqui, né? É impressionante como a gente vive, né, no longo, né, da nossa vida, da nossa jornada, né? A gente vivencia experiências que às vezes a gente não entende, ao longo do tempo a gente começa a entender na medida em que a gente vai amadurecendo. Eu tive uma experiência que as pessoas chamam de EQM, experiência de quase morte, mas não, eu tive morto por 8 minutos, literalmente. E o curioso foi que como aconteceu isso? Nós não conversamos, e você não sabe. Um belo dia à noite eu cheguei em casa e comi uma bela de uma macarronada feita por minha mãe. Que noite agradável aquela. Tinha chegado de uma academia, tomei banho, jantei e fui dormir bem relaxado. E no momento que eu orava a Deus, naquela noite, me bateu uma tremenda dúvida. Talvez é bem propício hoje aqui esse nosso encontro. Me bateu uma tremenda dúvida e eu perguntei a Deus, será que existe mesmo vida após a morte? E se existe, como ela é? Como é feito o processo? Vem alguém nos resgatar no momento em que nós estamos nessa transferência? E se tudo, aí vem um momento, o ápice da dúvida, e se tudo isso for apenas um engodo, uma fantasia, uma mentira que colocaram em nossa cabeça? Se nada disso existir. No momento em que eu fiz essa pergunta, Liliane, me bateu um arrependimento gigantesco no coração. E eu pedi perdão a Deus por estar fazendo aquela pergunta. E mais ainda, pedi perdão a Deus pela dúvida de outros homens iguais a mim naquele momento, que não sabiam o que estavam perguntando. Muito bem, eu fui dormir, tive uma noite maravilhosa. Uma noite bem tranquila. Quando foi às 7 horas da manhã, eu acordei com edema de glote, minha garganta fechada. Eu desesperado que eu não conseguia respirar. Levantei, minha mãe acordou desesperada, me dando soco nas costas. Minha irmã imediatamente chamou o SAMU. 40 minutos para o SAMU chegar, chegaram 2 unidades do SAMU, mas naquele momento fiquei 1 minuto, redondo, 60 segundos, com a garganta fechada. E de repente abriu um filete por eu estar em pé, abriu um filete, minha garganta abriu, puf, eu consegui respirar novamente. Mas o SAMU já tinha sido chamado. E 40 minutos depois eu fui ao banheiro, né, tomei banho, me asseei e sentei. As 2 unidades chegaram e me viram sentado, já foram logo colocando o soro no meu braço. E eu disse, não, mas eu estou bem. Não, mas é um protocolo, tem que colocar. E uma enfermeira chegou com 2 injeções na mão. Uma hidrocortisona, que se aplica em bebê, e outra adrenalina, porque ela não sabia o estado em que eu estava. Não é? Mas a adrenalina se aplica no músculo, e eu já estava com o soro na veia. E a doutora me pediu que relatasse o ocorrido. E eu disse,
No final, a enfermeira perguntou à doutora: doutora, está com cara de edema de glote, não está? A doutora disse: sim, está. E então, vamos de hidrocortisona ou vamos de adrenalina? Não precisava nenhuma das duas, eu já estava bem. E a doutora disse: não, hidrocortisona. E me aplicaram adrenalina na veia. Eu morri na hora. Parou tudo. Começou a rodar e eu disse: gente, eu vou desmaiar. No momento em que eu disse que eu vou desmaiar, o meu pulmão encostou nas costas. E o coração disparou. E parou. Eu apaguei. Naquele momento, a minha consciência permaneceu. Foi a única coisa que ficou viva em mim. Porque quando você desliga o coração, é como se você desligasse um disjuntor de energia elétrica. Tudo para. E se tudo para, eu não tinha pulmão, mas a minha consciência estava viva. Eu conseguia enxergar entre os olhos abertos. E aí é que começou o meu desespero. Se eu não tinha pulmão, eu não tinha ar. E me perguntava no sufoco. Quem me via de fora, me via paralisado. Mas por dentro, eu estava que nem aquela pessoa que tenta atravessar uma piscina por baixo d'água. E não tem oxigênio para subir, você sobe. Eu não tinha como subir. E o desespero vinha e eu me perguntava: por quê? Por que que eu estou aqui ainda nesse sofrimento? Por que que eu ainda estou consciente? E uma resposta vinha na minha cabeça, uma voz lá no fundo. Uma voz que você não ouve com o ouvido humano. É uma voz no core, no centro do corpo. Né? Como se fosse uma telepatia, uma voz espiritual que dizia: sua vida termina aqui. Você não está entendendo. Sua vida termina aqui. Mas por que que eu estou consciente? Porque isso é o residual de oxigênio que está na sua cabeça. Daqui a pouco vai embora. E você vai para o brilho total. E eu no desespero. E eu escutava ao mesmo tempo a pessoa dizendo: não, ele está bem, né, enfermeiro? E eu queria dizer que não, mas o meu dedo não funcionava. Desespero e eu fui para o total. breu. E esse desespero desapareceu. E me bateu uma paz gigantesca. E naquele desespero que eu estava, passou um prazer imenso, maravilhoso. E a voz que era grossa comigo, que era uma voz masculina, passou a ser uma voz suave e feminina. Engraçado. E eu dizia, naquele momento, antes de passar para esse lado, eu perguntava: eu tenho uma reunião muito importante, daqui a pouco eu tenho que estar lá. E a voz masculina dizia: não, você não está entendendo. Você não tem reunião porque a sua vida termina aqui. Mas eu não posso, eu tenho que buscar meu filho na escola. Não, você não está entendendo. Depois as preocupações acabaram. Acabaram. Mas antes disso, eu fui ensinado de que o filho não é seu, a mãe não é sua. Nada é seu nessa vida. Tudo lhe é emprestado para melhorar ou piorar a sua vida. Somos que vem mordomos. depois. Às vezes você vê duas pessoas, você vê um rico e você acha que ele não entrará no reino dos céus, mas aquele rico, ele tem um compromisso com Deus no seu coração. Ele é puro de coração. Ele entende o presente que lhe foi dado. E esse entrará no reino dos céus. E às vezes você vê um pobre, um sofredor, que não entende a sorte que teve, o presente que lhe foi dado, também para melhorar ou piorar a sua vida que vem depois. E ele se amaldiçoa todos os dias pela sorte que teve. Esse vai enfrentar dificuldades. Ele não consegue entender que uma lesão corporal, um sofrimento como aquele, também é uma forma de presente. Porque a nossa vida aqui ela é muito rápida, é passageira, e tem a ver com o que o Maurício falou, com o que o Carlos falou, com o que você falou do ensinamento da nossa alma, do nosso espírito, para o que nós vamos enfrentar depois. Por isso é muito importante como levamos a nossa vida enquanto estamos aqui. Aonde eu estive, você quer saber? Eu tô louca para saber, você tá Eu estive num enrolando. mundo maravilhoso. Aí disseram: não, isso aí é endorfina que você, né, o seu cérebro libera. Não, não havia nada, não havia conexão neurológica mais, havia tudo parado. Né? E se fosse uma endorfina liberada, com o passar dessa endorfina, você naturalmente esqueceria tudo que tinha passado. Né? Mas a minha consciência foi do começo ao fim. Eu sei de tudo que se passou na minha vida naquele dia, naquele momento. Então, para finalizar, eu tive num mundo tão grande, que eu perguntava
e falava admirado com a grandeza daquele mundo que não havia limites. Hoje, você olha na rua, você vê um limite até onde a sua vista consegue alcançar. Você olha para o céu, você tem uma parede azul ali, um limite, um dom ali, uma redoma, você tem um limite. Mas onde eu tive, não tinha limites. Agora vem a parte mais interessante. Todo mundo era jovem, uma infinidade de pessoas jovens. E quando eu voltei, que eu sabia, eu fiquei uma semana em estado de graça. Eu acho que era propício eu contar isso aqui, essa experiência. Eu acho que é muito válida. Quando eu voltei, eu olhava nas pessoas, uma semana em estado de graça. O que é que eu quero dizer com isso? Eu fazia perguntas e eu tinha respostas. Então eu olhava para as pessoas, homens, mulheres, mendigos, pessoas bem-sucedidas na rua, negros, brancos, amarelos, todos eles, eu via a mesma coisa. Eu vi uma bola amarela no meio do peito das pessoas, com uma áurea alaranjada. E eu falava, nossa, que maravilha, o que é isso? E aquela voz, a primeira, que era masculina, falava, isso aí são vocês. É isso que vocês são. Era o Espírito. Olha que ensinamento. Eu tive um ensinamento e me disseram, poxa, você tem que processar o sabor. Eu falei, não, como processar o sabor? Foi uma bênção. Foi uma bênção. Agora veja a minha dúvida na noite anterior e a forma que Deus encontrou para me dizer, sim, meu filho, existe a vida após a morte. É isso mesmo. Você Eu tinha que contar isso. Não, você teve ensinamentos maravilhosos. Tudo a ver. Então ninguém precisa me convencer. Eu sei, eu vi. Essa é a minha experiência. Então não é uma coisa que eu tenho que guardar para mim. E esse é o momento onde eu tenho que reclamar. Paulo, ali onde você esteve era mundo espiritual. É um lugar de aguardo, de espera, para que a gente possa ressurgir, onde os espíritos, quando eles saem daqui, eles vão. E ali eles podem ter paz ou podem ter certa angústia, dependendo da forma com que viveram aqui. E a gente acredita que sim, você esteve num lugar de paz. E Jesus disse, né? Estou preparando o mundo para vocês, que vocês não podem ir agora. E ele foi, nesses 3 dias entre o momento em que ele morreu na cruz e o momento em que ele ressuscitou, ele foi exatamente para esse local, para organizar forças para falarem sobre Cristo e pregarem para as pessoas. Porque ali, as ordenanças que nós fazemos aqui no templo, as pessoas lá podem aceitar ou não, porque lá elas são ensinadas sobre Jesus Cristo. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Cristo. Até as pessoas que já se foram. Gente, chegamos ao final do nosso programa. Foi fantástico. Liliane Cabral, você é uma pessoa extremamente inteligente. Só não, é bondade sua. Muito obrigado por sua participação. Sou esforçada, gosto, amo as escrituras. Muito obrigado. Obrigada a você. E esperamos pela oportunidade de termos outros programas como esse. Muito obrigado. Maurício Leite, você também foi fantástico. Muitíssimo obrigado. Somos gratos e volto sempre. E pode trazer familiares, amigos, convidar todos os seus seguidores, né? Todos que estão nos assistindo, todos serão muito bem-vindos aqui. Carlos Wizard, muito obrigado. Né? Foi fantástico, né, os seus esclarecimentos. Né? Tenho certeza que nós gostamos muito. Eu gostei demais. Fica aqui a nossa gratidão, nosso reconhecimento, a sua generosidade de entrega e o convite para todos que estão conosco, caso desejar conhecer mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, pode contatar o Paulo, a Liliane, Maurício ou a mim mesmo. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado. Paulo, por compartilhar essa experiência tão especial sua com a gente. Ok, tchau.